Olá, amigos, estamos na Manchete Digital, hoje trazendo o programa Direitos e Deveres, o encontro jurídico na LDTV e manchetedigital.net. Você está com a gente nessa programação, curtindo as variedades do nosso site. Hoje nós temos aqui no encontro jurídico do Direitos e Deveres com os advogados José Jefferson Andrade Vaz e também o Sandy Arruda. Sandy Arruda, que é advogado e gestor público, conselheiro da OAB e também professor universitário, pós-graduado em Direito Público, mestrando em Gestão Pública pela UFPE e também é colunista do site Conteúdo Jurídico. É o Sandy Arruda aqui que está do meu lado, né? O José Jefferson, que está ali na ponta direita e do seu lado esquerdo do vídeo, é um advogado pós-graduado em Direito Tributário e pelo IBET. IBET é o Instituto Brasileiro de Estudo Tributário, é isso? Exatamente. Não é isso? E é mestrando em Direito Tributário, professor universitário. E você também é colunista, não? Não, eu escrevo alguns artigos de modo esporádico. Ah, tá certo. Mas são conselheiros da OAB, não é isso? Isso. Ok. E hoje o tema é principalmente a respeito do livro, né? Esse livro especial, Sistema Carcerário, a ineficiência, as mazelas e o descaso nos presídios brasileiros. Olha aqui a capinha do livro, é do Sandy Arruda. Depois eu mostro aí direitinho para vocês. Esse sistema carcerário, a ineficiência, as mazelas e o descaso nos presídios brasileiros, nos presídios brasileiros, Sandy Nascimento de Arruda. Você pode procurar esse livro Onde é que tem mais ou menos? Você já distribui... Na editora Livro Rápido e em breve na Saraiva também. Na editora Livro Rápido e também na Saraiva em breve. Na editora Saraiva em breve. Mais ou menos o preço. Quanto é que ficaria esse preço? O preço em média é de R$30. R$30. Bem, sistema carcerário é um problema que vem acontecendo quase que semanalmente. Nós temos notícias a respeito do assunto, né? É um problema que está acontecendo em vários estados brasileiros: Rio de Janeiro, São Paulo, Belém do Pará, Manaus, Natal, Pernambuco. Não tivemos algumas notícias recentes do sul do país, mas o problema é nacional, né? O que a gente poderia analisar? Porque eu tenho algumas perguntas mais específicas sobre o assunto. E eu até comentei aqui em off, por que o sistema carcerário brasileiro vive esse caos há muitos anos, e também essa questão da maioridade penal, se é uma situação que traz algum benefício para o combate à criminalidade, ou se isso simplesmente vai piorar o sistema carcerário. Quer dizer, por partes, quem começa? Vamos lá, então, Sandy Arruda. Primeiramente, boa tarde, agradeço o convite para participar do programa. E como você falou, né, são temas bem relevantes na sociedade. Você agora destacou na sua pergunta duas situações: o sistema carcerário e a redução da maioridade penal, sempre em voga. E eu costumo dizer aos meus alunos de direito penal que é um tema que sempre está na moda, infelizmente. É um tema que sempre está na moda por um simples fato. O Estado hoje não investe em políticas públicas sociais, né? Não é simplesmente, por exemplo, quando a gente fala em políticas públicas sociais, Bolsa Família, dentre outros. Não. É fazer de fato uma política pública voltada mais à educação do jovem, à educação do adulto, à geração de emprego. Todos esses fatores, de alguma forma, estão muito ligados a tudo que a gente vive hoje dentro do sistema prisional. Então, a sua pergunta ela vai muito nesse sentido. Por que hoje estamos vivendo esse caos do sistema carcerário? Bom, estamos vivendo esse caos do sistema carcerário porque quando, de fato, mudamos o regime de pena em séculos passados, passamos a utilizar a pena privativa de liberdade ao lugar de uma pena de morte ou castigos cruéis, nós achávamos que essa era a única solução e que serviria para todo o tempo e para toda a sociedade. Com o passar dos anos, a gente começou a verificar que a pena privativa de liberdade ela começou a ser ineficiente. E ineficiente por quê? Por trás de uma pena privativa de liberdade, você tem que ter um verdadeiro arcabouço jurídico dentro dessa sistemática penal. O que seria isso?
Você tem que ter uma boa administração do sistema prisional. Você tem que ter um poder judiciário célere, justo, que utilize de fato as legislações vigentes. Você precisa ter um executivo que administre bem os recursos e que isso traga recursos para dentro do sistema prisional. Você precisa que o poder legislativo faça leis efetivas. Você precisa que a própria sociedade avoque a sua responsabilidade. Esse tema do sistema carcerário é interessante porque a população muitas vezes se esquiva da sua responsabilidade com o preso. Nós todos temos responsabilidades com ele. Não é só o poder público, né? Então, todos esses fatores, essas situações, e essa análise histórica de mudança de uma pena privativa de liberdade, da pena privativa de liberdade, entrando no foco do direito penal, mas sem um arcabouço que fizesse, por exemplo, com que o indivíduo que furta para se alimentar não caísse dentro de um sistema carcerário e ficasse 2, 3, 4, 5 anos preso por um simples furto famélico, todo esse arcabouço a gente não criou, né? Então, qual é o ponto principal de debate dentro dessa discussão? É efetivar as políticas públicas desse país. Melhorar na educação, melhorar o nosso sistema judiciário com investimento de recursos, seja para concursos públicos, seja para reciclagem dos nossos magistrados, porque também não adianta a gente fazer concurso e nossos magistrados, infelizmente, analisar a lei e aplicar de forma diferente, né? Então é preciso ter uma sensibilização em relação ao sistema carcerário, mas em todas essas esferas que eu pensei com vocês. Não dá para a gente falar de sistema carcerário sem olhar esses fatores. Então, para mim, a pergunta ela não vai ter uma resposta exata. Na verdade, são tantos fatores. São N variáveis. São N variáveis que a gente não vai ter uma resposta exata. Mas ela perpassa para uma resolução e por uma análise através de uma política pública social. Ela passa de uma mudança de visão do poder judiciário, da sociedade, em aceitar o preso que está saindo e que de fato quer mudar de vida. O Estado dá condições para esse preso dentro do presídio de poder trabalhar, de poder fazer alguma outra atividade diferente e assim ele não fique no ócio dentro do presídio maquinando qual a próxima rebelião ele vai fazer, né? Então são dentro desses aspectos que a gente vê aí a temática do sistema prisional por hora. Em relação a outra temática que você puxou, da redução da maioridade penal, eu já escrevi algumas coisas sobre esse assunto da redução da maioridade penal e confesso que não sou a favor da redução, por um simples motivo. Se o nosso sistema carcerário hoje não tem a estrutura capaz de receber homens e mulheres dentro desses presídios, adultos, se nosso sistema carcerário hoje é a pós-graduação ou o mestrado do crime, como um adolescente de 16, 14, 12, 10 anos, uma criança de 10 anos, vai adentrar nesse sistema prisional? Se a gente começa a reduzir a maioridade para 16, eu tenho medo que a gente chegue no feto. Eu tenho medo que a gente chegue no nascituro. Em outros países já abaixaram a redução, já abaixaram a menoridade penal e não adiantou. Não adiantou porque não adianta criar somente leis que reduzam essa maioridade penal. É preciso mexer no arcabouço, é preciso mexer em políticas, é preciso mexer no judiciário, no legislativo, na sociedade. Mudar essa visão, inclusive, que nós temos. Não adianta simplesmente querer mudar a redução da maioridade penal e não vai ajudar em nada. São N fatores, são fatores biológicos, são fatores educacionais, são fatores sociais que esses adolescentes, por mais que tenham cometido algum delito, não estão preparados para entrar no sistema carcerário. E só finalizando esse ponto, é bom retirar logo um mito, que é muito colocado quando a gente discute a questão da redução da maioridade penal. Tá, e esses adolescentes ficam impunes? Não. O adolescente ele não fica impune, ele recebe a punição dele com base em uma legislação especial chamada Estatuto da Criança e do Adolescente, que inclusive é uma das legislações mais modernas no mundo e que infelizmente ela não é efetivada no nosso Brasil. Esse é um dos problemas. Ela é punitiva, ela é pedagógica, ela conseguiria modificar sim. Falta estrutura também em relação aos adolescentes quando são recolhidos aos seus sistemas, né? E aí, para fechar, eu cito um caso emblemático em relação à redução, que está num artigo,
que eu escrevi sobre a redução da maioridade penal. É um caso muito conhecido no Brasil, o caso Champinha. É, o mais comentado, né? A Liana Fernebach e o Felipe Café. Até hoje, que me conste, o Champinha ele está num manicômio, ou seja, o judiciário tomou conta dele. Mas inicialmente quem incidiu pedagogicamente foi o Estatuto da Criança e do Adolescente. E quando ele atingiu a maioridade penal, os promotores disseram: será que esse indivíduo está preparado para ir para a sociedade? Não, então agora vamos utilizar o Código Penal. Vamos fazer um exame criminológico nele, ver a periculosidade dele na sociedade, aplicamos uma medida de segurança. Então perceba que quando se quer realmente aplicar a legislação no Brasil, quando se estuda a legislação a sério no Brasil, quando os promotores, juízes, advogados entram com seriedade nesse campo, a gente consegue fazer valer a lei. Até hoje ele está aí, sofrendo de alguma forma as sanções penais previstas no nosso ordenamento brasileiro. Então, é só um exemplo para que a gente faça uma reflexão quando falar da redução da maioridade penal. O posicionamento do Jefferson. Nil, obrigado pela oportunidade. Na realidade, eu e o Dr. Sandro, a gente já teve a oportunidade de discutir quanto a esse tema. E eu vou inverter a ordem. Eu vou começar com a redução da minoridade e chegar no sistema prisional. Isso. Eu particularmente sou favorável à redução da minoridade. Quando foi criada essa diminuição, esse limite máximo de 18 anos para o encarceramento, para punibilidade pelo direito penal, que nós falamos de direito penal comum, nós tínhamos à época, em 1940, nós tínhamos à época uma mentalidade juvenil diferente da que nós tínhamos hoje. Na época não tínhamos tantas informações quanto nós temos hoje. Comparar uma criança ou um adolescente de 17 anos de 1940 para agora 2017, século 21, eu particularmente eu acho que é um erro muito grande de desometria. Que existe essa questão, essa problematização da quantidade de pessoas que estão presas, contingências no presídio, isso é verdade. Isso é verdade. Mas nos países em que tem uma diminuição da menoridade para 16 anos, por exemplo, a quantidade de crimes violentos que eu falo, são menores do que no Brasil. Eu particularmente faço mestrado na Argentina, e na Argentina estava o maior clamor público, porque em toda a Argentina até agora tinham sido cometidos 50 homicídios em todo um país. Nós estamos falando do segundo maior país da América do Sul, 50. E foi o maior clamor público. Aqui no Brasil, acho que só em Pernambuco foram 200 no primeiro mês, no primeiro semestre, pelo menos. Então veja, é uma questão de respeito ao que nós entendemos sobre vida. Não existe mais uma conscientização de respeito ao outro. Não existe mais um temor de uma penalidade futura. Não existe mais um ensino, uma educação, que aí eu concordo com o Sandy, sobre uma questão de uma educação do que é que nós estamos passando para os nossos jovens e adolescentes. Hoje, basicamente, o que nós vemos em uma grande parte da mídia é uma vulgarização de tudo. E o temor penal, o temor de uma penalização, de um cárcere, virou banal. Se tornou banal. Hoje você vê basicamente vários adolescentes, várias crianças cometendo delitos que antigamente eram bárbaros. Então essa falta de educação, essa falta de até maturidade, pelo menos eu não vejo como um elemento discriminante, né? Até porque hoje nós temos essas informações. Hoje um adolescente pode a qualquer momento pegar um celular, entrar na internet e saber o que é que está acontecendo no mundo. Então essa questão de ter uma diminuição, meramente uma infantilização de um pré-adolescente que está ingressando na vida adulta, eu acho que isso não é bom para a sociedade. Acho que não é bom para a sociedade isso, e dentro de uma coletivização. Quanto ao sistema carcerário, como o professor Sandy falou, existe sim
entre aspas, um presídio próprio para o menor, mas que de pouco adianta. Não está tendo funcionalidade. Não está tendo funcionalidade. E se o presídio dos maiores são considerados os cursos de mestrado ou doutorado do crime, hoje os presídios dos menores são consideradas pós-graduações ou pequenas especializações. A realidade é essa. Essa é a realidade. A maioria desses presídios que são administrados pelo poder público, eles têm uma grande tendência à reincidência. E o pior é que quando um menor vai e é preso, entra nesse sistema, vamos dizer assim, de proteção especial, ele volta a delinquir. Então não houve a função que é uma das funções principais da pena, que era a ressocialização e o reeducamento. Não existe isso. Então, a diminuição, eu acredito que é sim interessante para o Brasil hoje, até porque nós não podemos viver unicamente um mundo utópico. A sociedade está precisando de segurança. A sociedade está precisando de uma resposta. Se os nossos legisladores, se os nossos operadores de direito não derem essa resposta, vamos, a pouco, nutrir um sentimento de revolução, um sentimento de indignação, que pode futuramente ocasionar problemas maiores do que nós estamos enfrentando hoje. A outra pergunta que eu teria para fazer era a respeito da diferença em termos organizacionais, né? A diferença do sistema de presídio estadual, o federal e o privado. Diante das circunstâncias que o Brasil está passando, a superlotação, todas essas N variáveis, qual seria o método mais adequado para se dar sequência no desenvolvimento do sistema prisional? Bom, na verdade, a questão do sistema prisional estadual ou federal, ela vai variar muito pela questão da própria administração do sistema. Um sistema que vai estar vinculado a umas questões mais de lei nacional, que vai obter maiores recursos, sem dúvida alguma, que vai ter uma maior especialização dos seus agentes públicos e que teoricamente seriam considerados presídios de segurança máxima. Essa é uma das principais diferenças, inclusive, em relação aos presídios estaduais. Por quê? Porque temos penitenciárias federais de segurança máxima. Esse foi o foco. O foco ali foi retirar os maiores criminosos de alguns estados, mais conhecidos, inclusive de facções criminosas. A intenção realmente foi essa, de retirar, ou de alguma forma bloquear o acesso desses presidiários mais conhecidos de facções e isolar dentro de um presídio federal. Então, fora essa especialização, tanto o estadual como o federal, ele vai se reger pela lei de execução penal. Ele vai se reger dentro de uma organização constitucional. Não teria tantas discussões em relação a isso, não. Agora, o ponto principal aí é: os presídios federais dão uma maior estrutura. Dão uma maior estrutura porque os seus sujeitos têm uma maior especialidade. Eu vou trazer só um dado aqui. Recentemente estamos com um concurso de agente penitenciário em aberto aqui no estado de Pernambuco. Eu acredito que o salário não ultrapassa os R$3.000, se muito chegar. Um agente penitenciário federal, ele deve estar com um salário de R$6.000 inicial. Ele tem uma estrutura de recursos, infraestrutura de carros, infraestrutura de computadores, de tudo dentro do serviço público, de armas, não letais inclusive. E o nosso estado, por exemplo, e o agente penitenciário estadual, o que é que ele tem dentro dos presídios? Não tem nada. Ele tem um chaveiro, que é o colega dele, que é o preso, para fazer toda a administração daquele presídio, daquele sistema. Então, veja, a grande discussão quando se fez o sistema prisional no seu aspecto federal foi: vamos isolar os grandes criminosos do Brasil, entre aspas.
Como se isolar o preso fosse, de fato, uma resposta que a sociedade quer. Ora, ele pode passar 20, 30 anos, seja lá o que for, um dia ele vai voltar para a sociedade. E a gente vai ter, nesse dia, a sensação, será que valeu a pena isolar? É claro que eu não acredito na reabilitação e na ressocialização de todo e qualquer preso. Não dá para a gente acreditar. É preciso analisar cada indivíduo. Mas é preciso a gente dar condições, tanto ao preso, tanto ao agente penitenciário, como o gestor do sistema penitenciário, como aquele que está executando e colocando a pena à baila dentro do sistema prisional. Então, essas seriam as considerações em relação ao Estado e federal. Já partindo um pouco para o privado, no Brasil, a gente teve algumas experiências, que eu diria, um pouco mesclada aí com o público e o privado. E essas experiências surgiram pela deficiência do nosso sistema carcerário. Como eu disse outrora, o nosso sistema carcerário é uma escola do crime, está superlotado. Temos uma das maiores populações carcerárias do mundo e não temos condições de fazer nada a mais para melhorar essa situação, porque construção de presídios não vai melhorar. Ela não é a solução única. A gente precisa mudar o sistema prisional que a gente tem. A gente precisa mudar essa perspectiva prisional que a gente tem. E é dentro dessa perspectiva de mudanças que surgiu a parceria público-privada. Ora, vamos pegar o privado e investir dentro dos presídios. Isso foi uma boa. A gente tem um exemplo aqui que não vingou, que foi o presídio de Itaquitinga, né? Seria a primeira parceria público-privada do Estado de Pernambuco, não vingou. Tivemos algumas parcerias públicas-privadas pelo Paraná, acho que acredito em Catanduvas também teve alguma. O fato é que essas parcerias público-privadas não deram certo no Brasil. Com exceção de uma em Minas Gerais, acho que no município das Neves, foi a única que realmente deu certo, porque houve um comprometimento da sistemática penal, gestor, judiciário, poder executivo, enfim. Mas aí qual é a diferença, Sandro, então, de ter um privado, um estadual ou um federal na alternativa desse sistema carcerário? Bora. Quando a gente tinha conversado aqui em off a questão do trabalho do preso, eu dizia, a parceria público-privada, o colega Jefferson também falava, ela deixa uma margem para que esse preso consiga se ressocializar. Por quê? Porque ele vai buscar emprego, porque ele vai ter uma melhor alimentação, porque ali ele vai ter acesso à educação, porque ali ele vai trabalhar, inclusive, para uma empresa privada. E ele pode sair empregado dali. Claro, isso vai depender da sua convicção, do que ele quer. Então, o financiamento privado, ele acontece de três formas, dentro dessa parceria público-privada. Ele acontece financiando a própria construção do presídio, e aí você depois locava esse presídio ao Estado. Ela ocorre terceirizando os serviços dentro do sistema presidiário, do sistema prisional. Quando eu digo terceirizar, não é deixar o preso a revelia do sistema privado, não é isso. Vamos ter agentes públicos, mas vamos terceirizar a questão da educação, do trabalho, dentre outros. E a outra situação seria eminentemente na educação, específica na educação. Esses são os três modelos que a gente tem, né? Modelos que a gente de alguma forma absorveu lá nos Estados Unidos, né? Especificamente no município de Tennessee. Então a gente conseguiu absorver esses três modelos. O que é que eu diria para a sua pergunta? A diferença é, na minha visão, o sistema com a parceria público-privada, ele torna um pouco mais viável e deixa de ser utópico o sistema carcerário. Ele é uma alternativa importante, já que não temos recursos no Brasil, os governos não têm recursos para construir presídios para fazer melhoramentos. Em relação ao estadual e federal, a gente vai ter um quantitativo muito pequeno. Então, serve mais para isolar essas grandes facções. E que, na verdade, a minha visão é uma lenda. Recentemente vimos aí o problema com o Fernandinho Beiramar. Fernandinho Beiramar, dentro da cadeia de um presídio federal, fomentando todo o seu negócio ilícito. Então a gente já viu que é outra coisa fadada um pouco ao erro. Né? A gente precisa, de fato, investir no estadual, porque é onde está a maximização dos presídios. Não tem outro viés.
A gente vai entrar em outros detalhes agora, depois do nosso intervalo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta com direitos e deveres aqui na Manchete Digital e ldtvnet.com. ldtvnet.com, que é o canal de TV do nosso comunicador Luciano Duarte, que é parceiro da Manchete Digital, nosso canal multimídia aqui em Recife. Estamos diretamente do estúdio do Santa Cruz. Estamos fazendo esse programa aqui no estúdio do Santa Cruz, o estúdio Getúlio Cavalcante, do nosso diretor patrimonial João Caixero, que nos privilegia estarmos aqui fazendo esse programa, patrocinando também o livro, né? O livro do Santa Cruz, que está ali do lado do Jefferson. Esse livro conta a história do Santa Cruz durante toda a sua trajetória, desde a sua criação em 1914. Então você tem toda a história até o campeonato do Nordeste, em 3 enciclopédias. É o maior documentário escrito por um clube no Brasil. Você sabia, Sandy? Não sabia não. Pois é, então você já de repente, se você for torcedor do Santa Cruz, vai querer ter uma enciclopédia dentro de casa. Para você que está nos assistindo, voltamos daqui a pouquinho, logo depois do intervalo comercial, tá bom? Já já a gente volta.